E fracassou. Olha, depois do domingo teve uma manifestação fracassada dos bolsonaristas num movimento pró-armas. Eles dizem que não é por armas, é por liberdade. E ali o Eduardo Bolsonaro cometeu diversos crimes. Pois bem, depois de domingo, os bolsonaristas começaram a ficar felizes, falando: agora a gente já sabe se manifestar novamente, a gente pode protestar. Pois bem, marcaram em alguns grupos bolsonaristas uma manifestação pacífica, dizem eles 1000 vezes que tem que ser pacífica, no depoimento do Bolsonaro na Polícia Federal. Hoje o Bolsonaro foi depor na Polícia Federal. Pois bem, não vazou muita coisa ainda do depoimento, mas quando vazar eu falo aqui. Tá, o importante é o seguinte: antes do depoimento, os bolsonaristas deveriam estar ali na frente da sede da Polícia Federal para apoiar o Bolsonaro. Era manifestação pacífica para apoiar o Bolsonaro, ou seja, o que estava circulando nos grupos é: não vamos cometer nenhum tipo de desordem, não vamos xingar ninguém, não vamos pedir intervenção, vamos simplesmente declarar apoio aí ao mito, ao capitão. Tá, eu vou te mostrar as fotos. Eu tive o cuidado de pegar mais de uma foto de diferentes ângulos do Bolsonaro chegando à Polícia Federal. E aí você pode contar aí nos dedos das suas mãos quantas pessoas tinham ali apoiando o Bolsonaro. Aliás, apoiando o Bolsonaro não. Quantas pessoas tinham ali apoiando o Bolsonaro vai ser difícil contar nos dedos, porque não tinha ninguém. Mas olha, nem o pessoal que estava colocando mensagem nos grupos bolsonaristas, falando: olha, vamos lá apoiar o Bolsonaro, nem esse pessoal foi. Mas olha, que vergonha. Para piorar, o Bolsonaro foi depor na Polícia Federal. Enquanto o Bolsonaro ia depor na Polícia Federal, membros aí do clã Bolsonaro passaram a utilizar seus porta-vozes aí na grande imprensa para fazer aí ameaças e para pressionar novamente o ministro Cássio Nunes. Por quê? Porque o Cássio Nunes foi indicado pelo Bolsonaro e ele foi sorteado como relator da investigação contra o Eduardo Bolsonaro por ele ter cometido crimes ali no domingo. Então as duas coisas meio que se ligam. O Eduardo Bolsonaro cometeu crimes no domingo e durante o depoimento do Bolsonaro na PF, gente do clã Bolsonaro, e aí eu vou te falar, é Flávio, ou é Eduardo, ou é o próprio Valdemar da Costa Neto falando ali, vai sair direto do WhatsApp dos bolsonaristas para a capa do Globo, a versão deles. Vou te explicar isso. Antes, um segundo, eu peço que se você aí quer ver essa corja presa, o lugar deles é atrás das grades, que você se inscreva no canal. Uma coisa, enquanto você vai se inscrevendo, aqui é o botão inscrever, fica aqui embaixo, eu falei aqui pro pessoal que eu vou fazer uma estrela aqui, ó, estrela PT, não vou escrever PT, mas vou fazer uma estrela aqui, ó, vou ver se eles pintam de vermelho também no meu cabelo. Cabelo é bom, você faz qualquer loucura, passa, ainda mais o meu, passa 2, 3 semanas, cresce, aí dá pra fazer outra coisa depois. Aí, ó, imagina os bolsominions chegando aqui, vê uma bandeira do Brasil e fala: pô, esse é um canal patriota, o canal chama Plantão Brasil, no logo do canal tem uma bandeira do Brasil, aí chega meu cara aqui com uma estrela vermelha. Vão ter um ataque os bolsominions, aí que vai ser bom mesmo. Tem muita gente cobrando, mas calma, gente. Quando eu for cortar o cabelo, eu faço. Já tá na hora de cortar, mas eu e minha esposa, a gente quase não sai de casa. Ó, agora vamos falar do Bolsonaro. Eu vou te mostrar aqui a foto. Primeira foto da manifestação aqui. Não teve manifestação nenhuma. Uma das fotos aqui, vou até deixar grande aqui no celular para você ver. Conta aí, ó. Dá para contar nos dedos as mãos das pessoas. Eu vou ampliar, hein? Eu vou ampliar para falar: Thiago, tá difícil. Eu vou ampliar aqui, ó. Eu não sei realmente em qual dos dois carros estava o Bolsonaro. Imagino, por outras fotos que eu vou mostrar, que ele estava nesse aqui, no primeiro carro, tá? Olha só, quantas pessoas tem aí? Dá pra contar? Eu vou contar com você. Uma, tem um lugar a foto tá embaçada, não dá pra ver se aqui é mais gente ou se é câmera. Então, vamos contar quem dá pra ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pessoas, as quais você pode ver claramente. 1, 2, 3, 4 são jornalistas, 4 jornalistas. Aqui talvez seja jornalista e tem seguranças ali, seguranças da Polícia Federal. Tá, aí outra foto aqui para falar: nossa, Thiago, não, mas devia estar mais cheio. Eu acredito que ele estava no primeiro carro por conta de algumas fotos que mostram isso aqui, ó. Vários jornalistas indo atrás do primeiro carro e eu não vi essa movimentação atrás do segundo carro. Tá, então aí você vê aí, dá para contar aí, 1, 2, 3, 4, 5 jornalistas, fotógrafos ali, para tirar foto do Bolsonaro. Até mostro a foto que eles tiraram do Bolsonaro. Tem aqui em um dos veículos a foto. Aqui a cara de bunda, ó, de quem sabe que vai preso já já. Ó, tá aqui. Essa foi a foto que tiraram. Então, você viu ali. Aí você fala: e os manifestantes, Thiago?
Não tinha. Eu já mostro mais fotos. Não tinha ninguém, mas nem o pessoal que marca a manifestação. Eu vou comparar para você ver, para você falar, mas Thiago, quando o Lula era perseguido pelo Sérgio Moro, eu também não lembro de ter gente lá na Polícia Federal. Olha, eu vou te mostrar a foto do dia em que o Lula foi conduzido coercitivamente, ilegalmente pelo Sérgio Moro, para depor no aeroporto de Congonhas. Ou seja, não era um depoimento marcado, que todo mundo sabia dia, hora e local antes. Não. A Polícia Federal invadiu a casa do Lula às 6 da manhã e o Lula às 8 já estava em Congonhas. Ou seja, uma coisa, de repente, de uma terça-feira. Lembro até hoje, era uma terça-feira. Tá, aí eu vou te mostrar. Tinha centenas de apoiadores do Lula em frente ali ao local. A polícia teve que fazer cordão de isolamento em frente ao aeroporto. Aí depois chegaram o pessoal que hoje a gente sabe são bolsonaristas e começou um quebra-pau lá dos bolsonaristas tentando atacar os petistas. Teve briga, confusão lá, aí polícia foi em tudo que é lugar. Olha, tava uma loucura, tinham centenas de apoiadores do Lula quando ele estava sendo conduzido coercitivamente. Quando o Lula foi depor para o Sérgio Moro em Curitiba, também centenas de apoiadores ficaram lá na frente, enquanto o Lula ia depor com o Sérgio Moro. Aliás, depoimento histórico do Lula para o Sérgio Moro, onde ele falava tudo o que ia acontecer e aconteceu tudinho que o Lula falou. A única parte que o Lula não falou lá no depoimento foi: Moro, pode até me prender, depois eu volto a ser presidente e desfaço as desgraças que você está fazendo agora. Essa parte aconteceu. Tá. Depois o Lula foi preso e teve a vigília Lula livre em Curitiba. E ficaram milhares de pessoas ali todos os dias, 24 horas por dia, e todo dia às 7 da manhã era bom dia, presidente Lula, e depois boa tarde, presidente Lula, e às 7 da noite, boa noite, presidente Lula. O Bolsonaro, e lembre-se, isso foi em 2016, 2017, 2018 a prisão dele, 2016, 2017 os depoimentos. Tá, o Lula já não era presidente fazia 6, 7, 8, 9 anos. O Bolsonaro não é presidente faz apenas 6 meses. O Bolsonaro vai depor na Polícia Federal, é o 4º depoimento dele, em nenhum dos depoimentos foi ninguém apoiá-lo, e não vai ninguém, mas absolutamente ninguém. Marcaram para semana retrasada ali na frente do TSE uma manifestação pró-Bolsonaro, não foi ninguém, mas eu não sei quem está marcando essas manifestações. Eu vou começar É que tem muita mensagem nesses grupos bolsonaristas, é muito difícil. Você pega o celular e vai descendo de mensagem, e a maioria é meme, é coisa inútil. Mas uma coisa, se desse para fazer um monitoramento, eu queria saber quem é que está convocando. A pessoa convoca e não vai. Pois bem, enquanto o Bolsonaro estava ali depondo na Polícia Federal, lembrando, ele está depondo sobre o caso Daniel Silveira e Marcos Duval. Daniel Silveira já está preso. O Marcos Duval, a Polícia Federal pediu a prisão dele. O Alexandre de Moraes autorizou busca e apreensão e não autorizou a prisão ainda. Tá vazando mensagem aí do celular do Marcos Duval mostrando que ele realmente estava cometendo crimes. Tá, o Bolsonaro foi citado em mensagens que ainda não vazaram, tá? Não vazaram as mensagens que citavam o Bolsonaro diretamente como ali parte do crime. Vazaram algumas mensagens, né, de um relatório da Polícia Federal do Marcos Duval falando com umas amigas dele, não sabe quem são, num grupo chamado Amigas para a Vida, com 6 pessoas. E ali o Marcos Duval falava sobre a trama dele com o Daniel Silveira. As 6 pessoas ali no grupo, as 6 mulheres, eram muito bolsonaristas. E o Marcos Duval mostrava ali que ele fazia jogo duplo. Ele falava: olha, estou com o futuro de 2 presidentes nas minhas mãos. Olha, parece o cara que quer impressionar as mulheres, aí ele fica inventando um monte de coisas. Que parecem as mensagens do Marcos Duval. Quem quiser comenta que eu faço um vídeo mais detalhado sobre isso. Mas o importante é o seguinte: o Bolsonaro foi confrontado com certeza com coisas que ele não sabe que estavam ali. Tá? O Bolsonaro, antes do depoimento, falou que ele ia jogar todo mundo aos leões. Não sabemos exatamente o que falou. Quando souber exatamente, tintim por tintim, o que o Bolsonaro falou, eu digo aqui. Tá. Enquanto isso, hoje foi sorteado o relator do caso do Eduardo Bolsonaro. Tá todo mundo, principalmente a esquerda, ali gritando porque o Eduardo Bolsonaro comparou professores a traficantes. Mas se você pegar a fala dele inteira, do comer é muito maior do que o vídeo lá, que inclusive eu mostrei aqui, tem uma coisa: em nenhum momento ele fala diretamente, matem os professores, como fez o Valadão com o LGBT. Ele tá incentivando a violência? Tá. Mas para um ministro meio bolsonarista, e para uma PGR meio bolsonarista, se for, eles vão arquivar isso aí.
Porém, uma coisa não se arquiva do que veja bem, no correto da lei seria ligar o que falou o Eduardo Bolsonaro, até falas passadas, a ataques em escola. E ligar que os terroristas nazistas que atacam escolas, todos os ataques foram feitos por nazistas. O Eduardo Bolsonaro é nazista, ele treina lá nos Estados Unidos num clube de tiro nazista e posta as fotos nas redes sociais. Esse pessoal é todo bolsonarista e como ele influencia. Aí dá pra fazer um inquérito legal contra ele. Mas caiu no Cássio Nunes, que olha, mesmo ele sendo meio bolsonarista, a gente sabe que ali não vai sair muita coisa dali. Mas uma coisa que poderia sair, e aí não depende de ninguém porque deveria ser levado ao Alexandre de Moraes, é que no domingo o Eduardo Bolsonaro, ele elogiou o dia 8 de janeiro. E aí ele falou que o grupo Pro-Armas, se esse grupo Pro-Armas está indo no caminho do dia 8 de janeiro é porque estão fazendo tudo certo. Ou seja, ele está incentivando pessoas armadas a tentarem novamente o golpe de Estado. E aquilo está claríssimo, pode ser colocado no inquérito. E aí eu vou te falar, vai ter muito mais problemas do que com a fala dele sobre os professores. Tá, o que acontece é o seguinte, caiu no Cássio Nunes. O Bolsonaro está reclamando via imprensa, várias vezes já reclamou com várias jornalistas do Globo, aquele do Metrópolis, a Thaís Oyama do UOL, foram porta-vozes do Bolsonaro para ele reclamar que não estão chegando mensagens dele para o Cássio Nunes. Tá? E que o Cássio Nunes não atende mais os telefonemas dele e que os dois não se falam desde fevereiro. Ou seja, já faz 5 meses aí que o Cássio Nunes não fala. O Bolsonaro ficou irritado porque o Cássio Nunes não pediu vistas. Bolsonaro tinha ali o desejo de que o Cássio Nunes, indicado por ele, pedisse vistas no processo do Bolsonaro. Quando alguém pede vistas, está ganhando 2 meses. Bolsonaro não estaria inelegível hoje. E aí, se depois o outro bolsonarista, o Raul Araújo, pedisse vistas também, o Bolsonaro ganhava mais 2 meses. Aí você fala, Thiago, mas só tá prolongando o sofrimento dele. Não, porque você não sabe o que acontece em 4 meses. Se tem um terremoto, se acaba o mundo, você não sabe. Se acontece alguma coisa, se morre alguém importante. Você não sabe se muda a conjuntura em pouco tempo. Então, sempre para quem tá para se ferrar, é bom você postergar o processo e o julgamento. O Cássio Nunes não o fez e não atendeu ligações. Chegou ao ponto do bolsonarismo usar a jornalista Thaís Oyama do UOL para fazer praticamente ameaça de morte ao Cássio Nunes. A jornalista escreveu que se o Cássio Nunes votasse contra o Bolsonaro, o Cássio Nunes ia ser proibido de entrar em restaurantes, de pegar voos comerciais, quer dizer, ele não ia mais sair na rua, o Cássio Nunes. Isso é ameaça frontal a um ministro do TSE e do STF. O Cássio ficou irritado, mas votou com o Bolsonaro, sabendo que era um voto derrotado. Agora, querem que ele arquive a coisa aí do Eduardo Bolsonaro e querem a ajuda do Cássio Nunes em qualquer outro processo que caia com ele. Ele não está recebendo as ligações, então saiu direto do bolsonarismo para o Globo, mais uma afronta ao ministro, e o ministro tá furioso, viu? Tá furioso. O Cássio Nunes falou com seus pares aí do STF, lembrando, quando ele foi indicado pelo Bolsonaro, ele tomava tanta decisão criminosa quando o Bolsonaro era presidente, que o Cássio Nunes não tinha interlocução com nenhum ministro do STF. Ele estava completamente isolado. Hoje ele tem interlocução com outros ministros, quer dizer, não está mais isolado. E ele reclamou aí com o ministro que ele está irritado, ele não gosta dessa pressão. Chegou até a falar na mesma reportagem do Globo que o pressiona, fala, olha, é que o Cássio Nunes não atende ligações de números desconhecidos. E que o Cássio Nunes recebia mais de 100 ligações por dia na semana do julgamento do Bolsonaro no TSE. Pô, mas o Bolsonaro tá tentando falar com ele desde fevereiro, não faz 2 semanas não, desde fevereiro o Cássio Nunes não atende. Também saiu nessa semana que o Valdemar da Costa Neto está irritado com o Flávio Bolsonaro, porque o Flávio Bolsonaro não fazia chegar os recados ao Cássio Nunes. Aí no dia seguinte, sai matéria no Globo com um recado ao Cássio Nunes. Quem será que falou para a jornalista do Globo escrever aquilo? Olha, mas a chance de ser o Flávio Bolsonaro é 99%. Aí ela vai lá e fala, o Cássio não atende, então o Valdemar e o Bolsonaro estão irritados com ele. Tá praticamente fazendo a mesma ameaça da Thaís Oyama, dizendo, se o Bolsonaro se irritar contigo, você vai ser taxado de traidor, só faltou escrever com as mesmas palavras. E aí não vai mais conseguir sair na rua. É isso, viu, Cássio? Só faltou isso. Então estão lá ameaçando o Cássio Nunes, ele está cada vez mais irritado. Acredito eu que irritado ou não, ele vai continuar ali mansinho com o Bolsonaro, mas sem fazer exatamente o que o Bolsonaro quer, porque
Exemplo, o Bolsonaro queria pedido de vistas. O Bolsonaro quer algumas decisões que são muito mais radicais. E o Cássio Nunes vou tomar uma decisão que agrada. Não muda absolutamente nada, mas não pode falar que eu não tô contigo, hein? É isso que vai fazer o Cássio Nunes em todo e qualquer julgamento que envolver a família Bolsonaro, pelo menos nos próximos 2, 3 meses. Se o Bolsonaro continuar pressionando da maneira que tá e o Valdemar continuar pressionando da maneira que tá, o Cássio Nunes vai se enfurecer, é capaz dele mudar de lado muito antes do que a gente imagina aí. Uma outra coisa, o que parece, aí é rumor, viu? Não posso cravar, é isso. É que o Valdemar quer usar o Cássio Nunes para falar com o Alexandre de Moraes, para ver se o Alexandre de Moraes consegue ali aliviar para o Bolsonaro, mas principalmente para o PL, em processos aí que estão correndo. O PL pode ser extinto, o partido aí nos próximos meses. O processo deve demorar ainda, né? Mas o PL pode ter o seu registro extinto. Então, veja, tá ruim a situação para o Valdemar. É esse o motivo principal que o Valdemar quer, mas o Bolsonaro quer para aliviar para ele e para os filhos. Veremos aí o que vai acontecer. Eu peço aí a sua inscrição no canal, mas a moral da história é o seguinte: o bolsonarismo está se esfacelando. Não existe mais bolsonarismo, eles não conseguem mais levar uma pessoa num protesto, mas uma. Peço aí sua inscrição no canal. Falou!